Olá, estamos aqui agora no Facebook Live, também pela Gazeta News. Você que tem o aplicativo pode nos assistir também pelo Facebook Live. Hoje entrevistando mais um empresário brasileiro de sucesso, um amigo, Daniel Gevu, né? Gevu, mas o Gevu é normal. Que já é a pronúncia do... Você viu que o francês não é meu forte. Não tem problema. Daniel, tudo bom? Tudo tranquilo, aí, graças a Deus. Como é como é que você se define, Daniel? Fala pra gente aí que empresário, como é que é a sua história aqui nos Estados Unidos? Eu me defino, acho que quem se define se limita, né? Se eu falar que eu sou Real Estate Developer, que é, na tradução para o português, seria incorporador, eu poderia deixar de fazer muita coisa, mas na verdade o que a gente quer fazer aqui, que a gente tem feito desde 2014, é auxiliado pessoas a investirem no setor imobiliário aqui nos Estados Unidos. Seja através da compra de imóveis, seja através do desenvolvimento de projetos, seja através de imóveis para renda, que hoje está muito em alta entre brasileiros para ter renda aqui. E basicamente é isso que a gente faz dentro dessa gama. Certo. Então você trabalha com construções, incorporações, percepção de negócio para outras pessoas investirem aqui. Exato. Isso. Porém, daí eu me limito sim, eu me foco no setor imobiliário, porque eu acho que é impossível a gente saber de tudo, né? Tem bastante... faz bem o que sabe fazer bem, né? E tudo isso começou em 2014, mais ou menos. No Brasil, eu trabalhei 12 anos como gestor de investimentos, né? Comecei com gestão de renda fixa, passei para gestão de renda variável com investimento em ações. Legal. Mas sempre senti que eram coisas muito passivas, porque não dependia de mim, né? Então eu auxiliava o cliente a fazer os investimentos. Vamos supor, comprar as ações de uma empresa, mas o gestor dessa empresa tomou decisões erradas e a empresa ficou ruim e o investidor acabou, enfim, tendo o seu investimento indo por água abaixo. Então era algo que não me satisfazia e eu gostava mesmo de entrar na operação. Certo. Foi aí que em 2012, mais ou menos, eu vendi a empresa que eu tinha de gestão de investimentos e passei a atuar com Private Equity numa outra gestora, Soma Investimentos, lá em Florianópolis. E nisso a gente fez aquisição de laboratório farmacêutico, fizemos algumas operações com uma franquia de academias e tal, e foi indo. E como a gente, dentro da Soma, administrava o recurso dos fundos de pensão dos municípios do estado de Santa Catarina, os gestores desses municípios reclamavam pra gente, o nosso funcionário trabalha aqui em Santa Catarina, recolhe a aposentadoria dele aqui em Santa Catarina, mas investe num fundo imobiliário que vai investir em projetos em Rio, São Paulo, Minas Gerais. Por que a gente não desenvolve projetos aqui pro nosso estado, né? Foi aonde eu entrei de fato no setor imobiliário para desenvolver um fundo imobiliário lá na minha região, lá em Santa Catarina, mais no litoral norte. Foi aí que eu comecei a estudar, estruturar produtos imobiliários, entender como é que funcionava a incorporação, todos os sistemas no Brasil e assim sucessivamente. Aí em 2014, final de 2013, início de 2014, eu conheci meu sócio que estava já destinado ou definido a vir morar aqui nos Estados Unidos. Ele estava vindo com um visto de investidor. Perfeito. E naquela época ele estava vindo, mas não tinha ainda definido o que ele ia fazer. E ele tinha muita experiência de construção no Brasil. Ele construiu, o Oswaldo Macedo, meu sócio, construiu por 15 anos em Jurerê Internacional, que é talvez um dos bairros mais nobres do Brasil. Certamente o de Florianópolis é o bairro mais nobre, sempre trabalhando com produtos de alto padrão. Então quando ele estava vindo, eu falei, cara, já que tu está indo para lá, vamos estruturar um fundo de investimento. Perfeito. Eu cuido de toda a parte de estruturação do produto, análise de mercado, a parte financeira, financiamento bancário, contratos e tudo mais, e depois juntamente com a imobiliária para fazer a venda do produto, e tu toma conta da construção. Foi isso que a gente fez em 2014. Sim. Em 2015 a gente veio para cá, contratamos um General Contractor, que é o empreiteiro do Brasil, mas aqui ele precisa ter uma licença. Sim, perfeito. Nos demos mal já na fundação com essa pessoa, vimos que não ia dar certo, demitimos. E como uma luz vinda do céu, entrou o que viria a ser o nosso terceiro sócio, Douglas. Que
constrói aqui nos Estados Unidos, brasileiro também constrói aqui nos Estados Unidos há 18 anos. Legal. Nada como experiência. Nada como, e a história dele é bacana também. Ele constrói aqui há 18 anos, sempre em Nova York, tem 5 anos aqui na Flórida. E a gente contratou ele para ser o empreiteiro e a gente se deu tão bem que a gente pensou, cara, não tem por que a gente ser contratante e contratado, vamos juntar e fazer uma empresa só. Foi daí que a gente criou a Argentum Capital Partners para atuar no setor imobiliário aqui nos Estados Unidos. Legal. E por que a Flórida inicialmente? Inicialmente a Flórida foi bem clichê, porque a gente vinha do Brasil com parceiros e investidores brasileiros. Sim. E a Flórida é o quintal de casa do Brasil. É, né? O mesmo clima. O mesmo clima, é fácil. A língua é um pouco, tem muito espanhol. E não só isso, para o investidor era mais seguro, porque é um voo de 8 horas. Sim, perfeito. Se a gente fosse construir na Califórnia, a gente já está falando de 12 horas de voo saindo de São Paulo. Saindo de Florianópolis, a gente está falando de quase um dia de viagem. Sim. Nova York, o jogo é muito mais difícil, as margens são muito mais apertadas. Sim, então a Flórida, nesse momento, parecia o cenário perfeito para nós. As pessoas queriam sair do Brasil, queriam investir fora, o dólar estava barato, 2,47. É perto do Brasil, mesma cultura, não precisa falar inglês, está todo mundo aqui toda hora, então a Flórida veio num primeiro momento por causa disso. Certo. E qual é o seu público? A gente tem, quando você constrói ou quando você incorpora, qual é o público-alvo que vocês dimensionam? O público-alvo dos nossos produtos, a gente tenta sempre atuar com o mercado local. Sim. A gente veio do Brasil já com uma das teses do nosso investimento era justamente sair desse risco Brasil. Sim. Então, de forma alguma, a gente quis montar uma construtora para construir exclusivamente para brasileiro. Porque se a gente está no maior mercado consumidor do mundo, uma população aí de quase 400 milhões de habitantes, Sim. Quase 50% maior que o Brasil, maior PIB per capita do mundo, Sim. não tem por que a gente focar só no público brasileiro. E isso eu acho uma sacada muito inteligente para o brasileiro que está vindo aqui, ou o brasileiro que já está aqui, perceber que o melhor público que existe nos Estados Unidos é o americano. Nenhum outro público tem a quantidade de pessoas, né, e a quantidade de recursos para que você possa trabalhar. Ele é o melhor cliente. Agora, isso é um desafio, porque a gente está acostumado, né, seja o comerciante, seja o corporador, a tratar com o público brasileiro lá. Sim. E o que o americano quer aqui é completamente diferente. Sim. Então eu acho que uma das coisas que a gente conseguiu, que fez com que a gente conseguisse superar essa barreira do primeiro ano, né? E realmente a gente está hoje prosperando, estamos com 4 projetos em execuções próprios, mais alguns para terceiros, é que a gente abriu a cabeça total para ter a cultura do americano. Legal. Então a gente não veio limitado, porque no Brasil é assim, esquece que é no Brasil, dá um delete. Sim. E aprende tudo de novo como que eles fazem negócio aqui. Perfeito. Claro que a experiência do Brasil conta, porque a gente lá no Brasil é muito bom em resolver problema, porque eles aparecem toda hora, mas de qualquer forma a gente tem que sempre lembrar que a gente está em outro país, em outro hemisfério, em outra língua, com outras leis, então a gente não pode trazer a cultura do Brasil, a gente tem que aprender com eles. Perfeito. E aos pouquinhos é mudar o sistema por dentro, né? Não é querer chegar aqui ajustar o sistema, né? E impor a nossa cultura brasileira, porque quantas histórias você já ouviu de empreendedores brasileiros, principalmente a gente tem visto aí no ramo da gastronomia, que abrem filiais de grandes restaurantes do Brasil aqui, Sim. que tem tudo para ser um sucesso, mas dura um ano, 6 meses, e depois de 2 anos de investimento para conseguir abrir o restaurante. Sim. Então eu acho que o mais importante é entender o público local. Legal. Eu acho que essa percepção dessa cultura, não trazer a cultura brasileira achando que ela vai se encaixar aqui. Sim, perceber quem é teu público aqui, como se adaptar a isso para que você, sim, consiga ter produtos de sucesso. Exato, isso não quer dizer que o que vem do Brasil não seja vendável aqui, muito pelo contrário, eu acho que o americano gosta muito das coisas que vêm do Brasil. Legal. Porém, a gente tem que aprender a entender como ele quer, exatamente, envelopar como ele quer receber aquele açaí, aquela Havaianas, aquele biquíni, ou aquele, no nosso caso, aquele prédio. Sim. Então o nosso prédio, por exemplo, ali em Bay Harbor, tem algumas coisas que é muito comum para o brasileiro. Sim. E que para o americano faz muito sentido também, mas que normalmente não é apresentado, é apresentado de uma forma diferente. Então, Hobby Box.
No Brasil é muito comum os prédios com hobby box. A gente tem hobby box, mas não é na garagem, é no andar do apartamento. Então isso já cria algo que pro americano... O americano é muito prático. Ele não quer saber se é bonito, se é feio, ele quer saber se é prático. Então tu fazer um storage pra ele, um hobby box, no térreo, na garagem, sendo que ele mora no 7º andar, não faz sentido nenhum. Então a gente tem que botar no andar dele. As varandas do apartamento tem a cozinha gourmet que a gente chama, o summer kitchen, para o cara poder fazer o churrasco dele, aproveitar, enfim. Então são coisas que a gente coloca, valoriza muito, que a gente veio do Brasil com essa ideia, que valoriza, mas no final do dia a gente tem que entender como que o americano vai olhar a gente, como é que a gente pode explorar isso para poder vender. De uma maneira positiva. Exato, muito legal, porque você foi, aí sim, adaptou a ideia do Brasil e trouxe o que tinha de melhor e que você já sentia que tinha, aí sim, uma simbiose, uma simetria com que ele, uma sinergia com o que o americano deseja. E quais são os produtos que vocês fazem? São casas, prédios, apartamentos? A gente, enfim, como eu acabei de falar, o meu sócio Osvaldo, que cuida da parte de construção, ele construiu em Jurerê Internacional. E o nosso outro sócio, Douglas Strabelli, ele tem uma história de sucesso muito bacana em Nova York, veio da Europa, na verdade. Sim. Só para contar uma historinha bacana, o Douglas é de Maringá e ele era jogador de futebol. Numa família humilde, era jogador de futebol e foi convidado para jogar na Espanha. Sim. E o time lá da Espanha, o dono do time tinha uma construtora. Sim. E para justificar o salário e o visto dele, ele era empregado da construtora. Certo. Mas foi lá para jogar futebol. Aí era um time de 2ª ou de 3ª divisão, sei lá. E daí não treinava todo dia. Sim. Como não treinava todo dia, ele começou a engordar. Ele falou assim, cara, eu não vou dar pra jogar bola, bicho, eu preciso fazer alguma coisa. Uma segunda atividade. Foi aí que ele começou a atuar dentro da construtora lá. Legal. Lá em Madrid. Aproveitou uma oportunidade lá em Madrid. Já falando ali, né? Depois de 1 ou 2 anos, fez uma oferta para comprar a empresa do cara. O cara não quis vender, ele abriu uma outra empresa e depois comprou a empresa dele. E na crise, em 2008, ele veio aqui para os Estados Unidos. Um pouquinho antes ele veio aqui para os Estados Unidos e foi para Nova York e começou a construir lá. Certo. Sempre focado também em reformas de alto padrão e construções de alto padrão. Legal. Então, para encaixar na tua pergunta, qual é o nosso produto? Hoje o nosso produto é focado em alto padrão e luxo, porque tem uma diferença bem grande entre o high-end e o luxury. O high-end a gente está falando aí de propriedades de casas aqui na região de Broward, de até 3 milhões, 3 milhões e meio, 5 milhões é considerado high-end. Acima disso é luxury, porque o cliente ele vai olhar detalhes que o de 3 milhões não olha e o de 3 milhões olha detalhe que o de 300 mil não olha. Então são processos diferentes e como eles sabem construir muito bem produtos de alto padrão e na construção tem isso. O cara que constrói, falando do termo no Brasil, Minha Casa Minha Vida, não sabe construir alto padrão e o cara que constrói alto padrão não sabe construir Minha Casa Minha Vida. Com certeza. Porque aqui é custo e aqui é valor. Então são conceitos completamente diferentes. E fora isso, fora a expertise deles, o mercado de alto padrão e de luxury, o high-end e o luxury, ele muitas vezes ele é negligenciado pelos construtores, porque os construtores estão preocupados no volume. Comprar um terreno e fazer 100 casas, 200 casas, 300 casas para ganhar no volume, casas ali é 300, 400, 500 mil dólares. Então o nosso foco não é esse, a gente prefere ter menos produtos, menos clientes e mais qualidade. E mais qualidade. Então o nosso foco hoje é esse, são produtos de alto padrão, tanto aqui quanto em Nova York. Em Nova York a gente está construindo, eu falo a gente porque na verdade é a empresa do meu sócio, do Douglas, que está construindo lá, mas a gente faz parte de um grupo, uma casa de 33 milhões de dólares. Nossa, valor altíssimo. São 1.100 metros quadrados, 11 mil pés. Nos Hamptons. Então é o tipo de produto que a gente está fazendo. Aqui na Flórida a gente está construindo um prédio em Bay Harbor, que a gente está nas inspeções finais para conseguir o TCO, que é o habite-se temporário. Estamos construindo uma casa em Hollywood, na frente do canal, uma em Lighthouse Point, casas aí de 500 metros quadrados aproximadamente, e agora a gente vai começar a fazer aqui em Delray Beach.
E em que parte vocês, a partir dessa, como é que é o processo de venda desses imóveis? Isso é bem bacana também, porque quando eu estava trabalhando lá no Brasil ainda, na Soma Investimentos, na parte Private Equity, quando a gente comprava as empresas, a gente fazia um trabalho de posicionamento de marca para reposicionar aquela empresa. Uhum. E eu trouxe esse conceito dentro da construção civil, dentro dos nossos produtos e mais especificamente ainda para dentro das casas. Legal. Então hoje o nosso processo de venda das casas, aqui nos Estados Unidos, normalmente o realtor, o broker, ele pega o imóvel, coloca no sistema MLS e faz algumas ações para chamar a atenção. Perfeito. A gente cria um produto, a gente cria uma marca para cada casa que a gente faz. Legal. Então na casa de Hollywood que a gente fez, a gente botou um nome dela, Holy Ocean. A gente quer mostrar, porque a cidade de Hollywood aqui tem esse nome porque o developer dela, esqueci o primeiro nome dele, mas o sobrenome dele é Young, ele queria recriar Hollywood lá da Califórnia. Sim, só que aqui não tem Malibu, né? Só que aqui não tem o Hollywood, aqui tem água. Sim, é verdade. Então a gente criou esse conceito do Holy Ocean para as pessoas se sentirem perto do oceano. A gente criou uma mística em torno disso. A mascote da casa é uma sereia. Então a gente está criando uma série de coisas em volta dessa casa para chamar a atenção e criar esse produto. Então o nosso processo de venda ele vai muito mais em trazer valor para a região que a gente está e trazer valor para a casa do que a gente vende, do que simplesmente falar o preço do pé quadrado da nossa casa é tanto e transformar aquilo numa commodity como muita gente faz. É uma experiência. Vocês estão trazendo dentro desse bojo desse negócio uma experiência de moradia, né? Uma forma de investir em algo que você vai ter esse conhecimento, vai viver essa experiência, uma coisa bem exclusiva. Perfeito. E não só isso, né? Para não falar só da parte plástica, ou seja, daquilo que a gente fala. Aquilo que a gente faz também, a gente procura sempre trazer algum tipo de adicionar valor realmente para o comprador. Ali em Bay Harbor, por exemplo, os nossos imóveis, eles não entram na categoria de luxury, eles são mid to high-end. Mas o nosso apartamento, os apartamentos do nosso prédio, todos eles têm automação completa, coisa que você não vê em prédios cujo valor é menos de 2, 3 milhões. Então hoje a pessoa compra um imóvel de $600 mil no nosso apartamento e ele tem toda a automação completa. As persianas, a porta com biometria, tudo controlado pelo celular, coisa que você só vê mesmo nas casas mais caras. E nas casas que a gente está fazendo, por exemplo, a gente está trazendo profissionais que são excelentes e que vão trazer bastante valor. Por exemplo, a decoração, o interior design das nossas casas está sendo feito pela Cristiana Mascarenhas, que é uma arquiteta brasileira renomada aqui nos Estados Unidos de muitos anos. Agora, para as casas em que a gente vai começar a construir em Delray Beach, a gente está com uma parceria com Arthur Casas, que talvez hoje seja o arquiteto mais bem posicionado no Brasil e no mundo dentro da comunidade de arquitetura. Então, são coisas que a gente traz para que o investidor veja o valor que a gente bota nos nossos produtos e, por fim, o comprador saiba que ele está comprando muito mais do que um pé quadrado. Ele está comprando realmente uma propriedade, uma casa que tem valor. Sim. Acho que vocês que estão assistindo a gente estão percebendo aqui várias características de uma visão empreendedora. A diferença entre custo e valor, a diferença entre experiência, a experiência entre criar uma marca e o que você está criando no seu negócio, qual a experiência que você está dando para o seu cliente, qual é a marca que você está deixando, que você quer colocar ela cunhada na mente do seu cliente. Esses são os diferenciais do empreendedor moderno que está se adaptando ao mercado, trazendo diferenciais, é o plus. Em todos os momentos ele está criando um pequeno detalhe que chama a atenção, que faz a diferença. Seja num detalhe, às vezes assim, ele falou da automação inteligente da casa, isso tudo aí são coisas modernas que vão se introduzir num produto e transformam o seu produto num produto diferenciado. Essa entrevista é para fazer você pensar também sobre esse momento, sobre tudo que está acontecendo, como é que você vai ter um novo olhar sobre o seu negócio. Isso é bacana porque às vezes a gente não quer fazer as coisas porque o vizinho não faz, eu tenho que ser igual. E eu acho que isso vai numa análise que daí essa parte de análise de mercado fica comigo e eu
traduzo isso para os meus sócios para eles implementarem na construção. Eu vou dar 2 exemplos disso. Quando a gente estava construindo, na fase de definição de materiais do nosso prédio ali em Bay Harbor, a gente estava com um piso no orçamento que era de 5 ou 6 dólares o pé quadrado, sem colocar só o piso mesmo. Aí eu falei assim, Oswaldo, vou fazer o seguinte, cara, como todos os corretores aqui da região me conhecem, agora eles vão saber a minha estratégia, eu vou marcar para ti ir visitar os prédios que foram entregues agora. Para te pegar um feedback do que o mercado está vendendo e ver o que a gente pode adaptar. Legal. E depois que ele fez isso, a gente abaixou o piso de 5 dólares por pé quadrado para 1 dólar por pé quadrado. Isso não quer dizer que o piso é ruim, nada. É um porcelanato lindo, assim, do tamanho dessa mesa aqui, quase cada peça. É um excelente piso. Mas o comprador desse tipo de imóvel, ele não consegue ver esse valor do 1 para o 5. Sim. Então é coisa que a gente pode adaptar para baixo. Agora, o prédio do lado não tem automação, ele está pronto para receber. A gente entrega com a automação pronta. Certo. O prédio do lado do nosso está vendendo a 450 dólares o pé quadrado. A nossa média no prédio inteiro, por enquanto, foi 530 dólares o pé quadrado. Então isso a gente, de fato, adicionou valor para as pessoas que estão comprando, porque elas viram o que a gente adicionou. Perceberam um diferencial ali. E tu viu que eu abaixei o preço do piso, mas eu entreguei outra coisa que tinha mais valor, que era a automação. Perfeito. E nisso eles pagaram mais porque eles acreditam que aquilo vale mais. Sim, com certeza. A percepção de valor passa a ser muito maior, que aquilo é uma coisa que você vai usar. O piso, infelizmente, a gente não tem essa noção, desde que ele esteja o mesmo padrão e a mesma qualidade. Exato. Ele não tem tanto significado quanto todas as outras facilidades que vocês estão incorporando aí a marca e ao negócio. E isso tem que ser analisado de mercado para mercado, porque quando a gente vai lá para casa de 33 milhões, aí o cara entende de piso. Então aí tu tem que entender se tu está botando porcelanato, se tu está botando mármore, que é muito demandado aqui nos Estados Unidos. Usar mármore no Brasil não é nem tanto, porque mármore lá no Brasil até é um produto não é um produto tão high-end assim quanto o porcelanato, e aqui ele já tem uma visão diferente. Tem gente que se pudesse fazer a casa inteira de mármore faria, mas então é aquilo, é entender o que o mercado tá querendo. Quer. A gente quanto empreendedor, o nosso maior foco tem que ser escutar. Sim. Se a gente não escutar o mercado, a gente não vai conseguir fazer. Até porque quando a gente escuta, a gente consegue criar. Exatamente. Porque você se antecipa essa necessidade não é a principal. A principal necessidade é nesse entorno e não na base. E isso é legal porque hoje, né, todo mundo quer falar de disruptivo, todo mundo quer falar de inovador, mas não escuta o mercado para ver o que ele quer. E eu sempre uso uma passagem do Henry Ford que ele falava: se eu tivesse ouvido o meu consumidor, eu teria feito cavalos mais rápidos. Mas isso não quer dizer que ele não ouviu o consumidor. O consumidor queria velocidade, queria agilidade, queria preço baixo. O que ele fez? Linha de produção, e em vez de fazer carroça com 4, 5 cavalos, ele construiu um carro. Então ele resolveu exatamente o mesmo problema de uma forma diferente, mas ele só conseguiu resolver esse problema porque ele escutou o que as pessoas queriam. E não entregou exatamente o que elas queriam, mas o resultado da demanda delas. Da mesma forma. Então, na verdade, essas percepções, isso que a gente hoje, no conceito moderno, chama de quebrar o mercado, né? Essa disrupção que a gente tem para não seguir a mesma coisa, ela está na resposta que o seu cliente está buscando. Quando você descobre o que o seu cliente quer, você começa a preparar o seu produto para enfrentar essas dificuldades. E acho que isso aqui é a função do programa Bom Negócio, fazer com que toda pessoa dentro do seu mercado analise como ele pode se tornar um mercado diferenciado, e com isso você não negocia mais o preço, você começa a negociar o valor. Exato, e isso também é um dos motivos que a gente seguiu para o mercado de alto padrão. Porque os produtos dentro do setor imobiliário, eles têm alguns níveis assim que tem muitas barreiras. Então quando a gente fala de produto para massa, as pessoas não compram a casa que elas querem comprar. Normalmente elas compram a mais próxima daquela que elas podem pagar. Do orçamento. Exato. Então isso faz... Eu acho que não há nenhum demérito nisso, nem em quem compra, nem em quem vende. É questão de entender qual é o mercado que você quer atuar, e esse foi o que a gente escolheu. Quando eu vou para esse mercado, eu tenho que competir por preço. Sim. E na hora que a gente compete por preço, a gente tem que ir
para um nível de acabamento ou para um nível de produto que não é a nossa expertise. Vai se nivelando pelo mercado. Pelo não? mercado. A nossa expertise, quando eu falo nosso, eu falo do meu sócio, porque eles que entendem de obra. Sim. A nossa expertise é o mercado de alto padrão. Legal. E ninguém precisa de uma casa de 33 milhões de dólares. Sim. Ninguém precisa. A pessoa que está contratando, que está negociando essa casa, já é a terceira casa dela. Sim. Ninguém precisa. O cara compra porque ele gosta. Sim. Eu sempre uso esse exemplo. Ninguém precisa da Ferrari nova. Mas o cara compra a Ferrari nova porque ele quer trocar a antiga dele pela nova. Porque ele quer, porque ele gosta, porque ele acredita, porque ele confia no produto e porque ele criou uma paixão por aquilo. Sim. Então no setor imobiliário, quando a gente entra para esse nível, talvez isso seja distante das pessoas que vivem de aluguel, que moram, que compram imóvel pelo FHA, pelo Minha Casa Minha Vida, mas para esse segmento que a gente quer atuar, o cara não precisa de uma casa de 5 milhões. Ele está fazendo o upgrade da vida dele. Ele está saindo de uma casa de 2 e indo para uma casa de 5. Certo. Ele está saindo de uma casa de 5 e indo para uma casa de 10. Ele está realizando ali uma conquista interna, né? Então, quando ele vai para a conquista, é muito mais do que commodity, do que preço pré quadrado. Tu tem que encantar ele e tu tem que mostrar para ele que aquele produto tem mais valor do que o do vizinho ou, enfim, qualquer outro. Então você vê essa ideia do encantamento que a Disney trouxe. O que você está fazendo para encantar o seu cliente? No seu negócio, mesmo numa coisa simples, o que você dá ao seu cliente que para ele vai ter um valor muito maior do que aquele que ele está comensurando? Essa é a diferença do empreendedor que cria algo novo a partir de pequenos detalhes que vão somar a um valor muito maior. Esses detalhes vão fazer a diferença na sua vida profissional, no seu negócio, no seu sucesso. E é por esse motivo que quando a gente desenvolve nossos projetos, a gente não simplesmente vende, a gente cria um produto, a gente traz parceiros para adicionar valor ao mercado, porque uma vez a gente estava fazendo um trabalho com uma dessas empresas de marketing que ajudam a gente na casa e faz: qual que é a meta de vocês? Assim, a minha meta... O que acontece todo mês de setembro? As pessoas se enfileiram na frente das lojas da Apple esperando um produto novo. Sim. Nem sabe se vai ser bom, se vai ser ruim. Não, é feito uma nada. O cara vai por quê? Porque ele foi seduzido e conquistado pela marca. Perfeito. E é isso que a gente quer para nossa empresa enquanto developer, enquanto construtora. Joia. Que as pessoas se perguntam assim: porra, quando que a Argentum vai lançar uma casa porque eu quero comprar a casa deles? Legal. Independente se o cara mora na Flórida e nossa casa vai ser lá em Los Angeles. Mas o cara, por entender o que o nosso produto, e que o nosso produto normalmente tem mais valor adicionado do que os concorrentes, ele vai querer comprar a nossa casa. Perfeito. E ele vai, assim, se apaixonando por esse... Isso é o mais importante, essa identificação com a marca, com o seu produto. Procure pessoas que criem oportunidades para que pessoas se identifiquem com a sua marca, com o seu serviço, com o seu produto, para que dessa forma a gente consiga fazer, ou você consiga fazer, algo diferenciado, algo novo, algo que você vai, com isso, capitalizar novos clientes que vão estar falando de você também. Exato. É como... Vamos falar de arte. Sim. O cara faz um quadro, as pessoas se referem ao quadro pela pessoa que criou o quadro. Aquele é um Picasso, aquele é um Rembrandt. Aquele... Perfeito. Então, olha só que coisa bacana daqui a 15, 20 anos, alguém olhar para uma casa e falar: aquela casa é uma Argentum. É isso que a gente quer. Legal. É isso que a gente quer. Eu tenho uma Holy Ocean que exato, não. associa a marca a outra marca. Que isso já acontece com os arquitetos. Sim. Aquela casa legal. É do fulano, aquela casa é do ciclano. E o que a gente quer para nossa empresa, e é isso que a gente trabalha todo santo dia para fazer, é que as pessoas queiram o nosso produto porque a gente conseguiu conquistar eles de alguma forma. E essa alguma forma vai ser sempre entregando para o comprador final mais valor do que aquilo que ele tem na comunidade em volta dele. Então esse é o nosso posicionamento. Que você citou o exemplo da Disney agora, e é engraçado que eu estava vindo para cá escutando um podcast e o cara falou exatamente isso. Ninguém fala assim: vou lá assistir um filme da Paramount. Eu vou lá assistir um filme da Columbia. Mas quando eu falo eu vou assistir um filme da Disney, todo mundo entende o que está por trás disso. Perfeito. Me cita um filme da Paramount. Não pode. Agora fala um filme da Disney. No mínimo o desenho animado tu vai lembrar. Vai lembrar. Por quê? Porque isso é posicionamento de marca. A Disney tem uma promessa e ela entrega essa promessa. E é isso que a gente está tentando fazer para nossa empresa. Uma vez no Brasil eu estava dando um treinamento pelo Sebrae e eu comentei um dos casos, porque a Disney estimula todos os seus empregados a criarem diferenciais.
Um segurança, ele criou um diário, uma coisa simples, um caderninho com a capa de couro, e era o Diário das Princesas. Então toda menina que chegava fantasiada de princesa, ele ia lá e pedia que ela assinasse no Diário das Princesas. Legal. E eu estava falando isso, uma mãe que estava no treinamento, que fazia parte lá de um dos órgãos do Sebrae, começou a chorar. E ela falou assim, eu levei minha filha, ela estava de Princesa Ana, e ela se chama de Ana. O nome dela era Ana também. E aí o segurança chamou, Princesa Ana, assina aqui. E ela virou para a mãe e falou assim, ele me conhece. Então, ou seja, para essa mãe, ela é uma eterna vendedora do encantamento da Disney, exato. Porque não tem preço a satisfação que a filha dela tem de ser reconhecida como uma princesa, e é a Princesa Ana, né? Isso é engraçado porque é uma decisão que o empreendedor, a empresa, o empresário tem que fazer no momento que ele define aonde ele quer chegar. Eu quero ser uma empresa de marca ou eu quero ser uma empresa de massa? Ou como eu implantar a minha marca para uma coisa de massa, né? Como que eu vou me diferenciar dos demais? E que não é uma decisão fácil, porque é muito mais simples. É muito mais simples eu entrar no mercado comoditizado, copiar exatamente o que o outro faz, e se não der certo, dizer que o mercado estava ruim. Né? Porque quando tu aposta a todas as tuas fichas num conceito que você criou, se der errado, a culpa é única e exclusivamente tua. Quer dizer, sempre a culpa é tua, né? Mas nesse caso, se foi uma ideia que você teve e não conseguiu ir para frente. Em realidade. E normalmente elas demoram mais para acontecer. Eu dei o exemplo ali, eu quero que daqui a 15, 20 anos a gente tenha isso. Não vai ser fazendo uma casa ou duas. Vai ser fazendo 15 casas, 30 casas. Sim, sem dúvida. Criando realmente esse conceito e essa marca. E a vantagem até, eu não digo vantagem nem desvantagem, mas a parceria com os arquitetos que têm essa percepção de diferencial é bem legal, né? E aí é bacana porque se eles aceitaram é porque eles veem que a gente consegue entregar aquilo que eles pretendem também. Porque um arquiteto renomado, ele não vai entregar uma obra dele na mão de qualquer um. Ele vai entregar na mão de quem ele acredita que faça. E isso, graças a Deus, a todo o histórico dos meus dois sócios em construção, tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos, acaba validando essa parte para esses parceiros toparem fazer junto conosco. Né? Ele está falando uma coisa que no empreendedorismo chama parceiros estratégicos. Quem são seus parceiros estratégicos? Quem são aqueles que vão dizer para o seu público que você está fazendo um produto diferenciado, que você tem uma coisa nova na sua mão, seu produto, seja seu serviço, que você faz algo diferenciado. Busque seus parceiros estratégicos, que eles vão ser os maiores divulgadores do seu trabalho e da sua diferença. E isso é bacana falar, porque muita gente não procura parceiro porque tem medo de roubar a ideia. Exatamente. E eu não tenho medo nenhum. Assim, tu sabe, eu tenho um canal no YouTube, eu mostro tudo o que a gente faz, tudo. E isso é uma coisa que eu falo para minha esposa sempre. Qualquer pessoa pode copiar o que tu faz, mas ninguém pode copiar o que você vai fazer. Exatamente. O que você vai fazer está na sua cabeça. Sim, você já aprendeu com alguma coisa e já está criando uma nova. Quem te copia está sempre atrás, está sempre atrás. Então, assim, e se a pessoa te copia e sai fora, cara, porque ela não era para ser um parceiro mesmo. Então, continua o teu trabalho, porque outra coisa que eu aprendi, quem copia e quebra uma cara uma vez, desiste. Quando a ideia é tua, tu vai quebrar a cara a primeira vez, tu vai aprender, tu vai melhorar e vai para a segunda, vai quebrar a cara de novo e assim vai, e com isso você se desenvolve. Sem dúvida. E vou dizer assim, se você tem o seu trabalho copiado, tem pessoas reforçando a tua marca. E a tua ideia. E a tua ideia. A minha ideia é tão boa que já tem 5 ali copiando e querendo fazer. Exato. E aí esses parceiros estratégicos também vão divulgar que quem começou com essa estratégia, com essa forma de fazer, esse know-how, esse diferencial, tá ali, tá no mercado, e é ele que vai ditar as novas tendências. Vou dar um exemplo aqui que muita gente vai cair de pau em cima de mim. Apple e Windows. O Bill Gates trabalhava na Apple, copiou o sistema e o Windows dá sempre pau. O Apple tá tudo funcionando, tudo certinho. Então é mais ou menos nesse sentido. Os dois se deram bem, os dois são bilionários, mas enfim, é só uma piadinha. É só uma piadinha para trazer um pouco desse exemplo, né? E ninguém consegue implementar a ideia tão bem, ou normalmente as pessoas não conseguem implementar a ideia tão bem quanto aquele que idealizou. Porque quem idealizou sabe muito mais do que a superfície. Quem copia só
sabe a superfície. Ele está só vê a comprando caixa. isso aqui, vendendo aquilo lá, então vou fazer igual. Sim. Mas tudo que envolve toda a análise, toda a estruturação, toda a logística, normalmente está na cabeça de quem teve a ideia original. Perfeito. E os Estados Unidos está ficando pequeno para vocês? Vocês já estão pensando em dar um pulo na Europa? Já. Não é que os Estados Unidos está ficando pequeno demais, é que existe oportunidade no mundo. Existe oportunidade no mundo inteiro. Sim. Muito embora a gente possa sim apostar todas as nossas fichas nos Estados Unidos, a gente tem ideia de ir para a Europa, já gostaríamos de ter ido esse ano, mas como a empresa teve muitos processos, a gente deixou para o ano que vem. E a Europa é um país que tem muitas oportunidades, é um continente que tem muitas oportunidades ainda. Então, eu acho que no momento certo, no lugar certo, a gente vai estar lá sim. Provavelmente no ano que vem a gente já deve estar fazendo negócios lá. Certo. Você imagina um ponto específico ainda é a estratégia da empresa e não dá para falar? Não, dá para falar sim, a gente não tem problema nenhum com isso. A Inglaterra é um mercado que nos atrai muito pela segurança. A gente fala que o investidor imobiliário que vem aqui para os Estados Unidos e troca a Flórida por Nova York, é porque ele quer botar o dinheiro dele num lugar seguro. Certo. Na crise que teve em 2008, com toda a derrocada que teve o mercado imobiliário, em Nova York, em média, o preço dos imóveis caiu só 12%. Só. A gente está falando em 80% em outros lugares, 80%. O imóvel que valia 100 mil passou a valer 20. Em Nova York isso foi muito menos. E o que Nova York é para os Estados Unidos, Londres é para o mundo inteiro. Certo. Então você vê o mundo inteiro em Londres. Investido em Londres, com certeza. Índia, Rússia, todo mundo da Europa indo para Londres, mesmo agora com o Brexit, eles saindo da comunidade europeia, mesmo assim, eles ainda têm a moeda mais forte do mundo. Então, Londres é um mercado, e para nós que atuamos no segmento de alto padrão e de luxo, é um mercado que a gente precisa potencial para estar. Exato. E Portugal, pelas facilidades. Clichê também, muito embora a gente não foque no brasileiro, é sempre uma boa porta de entrada. Certo. Tem muito brasileiro indo para lá, então por que não construir para eles, né? Uma vez que os imóveis lá não são adaptados à nossa vontade. Então isso vale bastante a pena, mas não por tamanho de mercado. A gente está falando que Portugal inteira tem cerca de 10, 12 milhões de habitantes, isso tem só em Miami-Dade. Então não pelo tamanho de mercado, mas pela oportunidade pontual. Sim, é uma entrada, vamos dizer que já seria um ponto de entrada bem favorável ali, uma série de outros atributos ali. E Portugal está sendo muito descoberto por outros países da Europa, principalmente para turismo de alto padrão. Então talvez falte produto lá, e essa é a análise que a gente vai fazer no ano que vem. Não, eu já estive em Coimbra, já estive em Lisboa, estive em Porto, e Porto é uma cidade sensacional. Acho que foi considerado o segundo melhor destino turístico do mundo, e é um lugar para investir e para morar. Deixa eu te falar então, Porto foi a primeira cidade... Vocês pensaram? Não, internacional que eu fui. Foi a primeira. Eu sempre quis, desde pequeno, não por um motivo ou outro, mas eu sempre quis ir para fora do Brasil, sempre quis, desde pequeno. E eu não podia, porque meus pais não tinham condições de bancar a viagem para mim. Depois, quando eu comecei a ter o meu dinheiro, eu estava na faculdade, queria terminar a faculdade, queria terminar a pós-graduação, enfim. Até que 2007, 2008, o dólar estava 1,80 na época. Assim, agora eu vou fazer uma viagem. Aí fui aquelas viagens de estudante, né? Aonde tem gente que eu conheça para eu poder ficar de graça. Tava encostado. E tinha um amigo meu, o Renan, que tava morando em Portugal, na cidade do Porto. Sim. Então eu falei, ô Renan, cara, posso passar 3 dias aí, velho? Ele disse, pode, cara, pode vir. E eu fui, e na hora que eu desembarquei, tu sabe, Porto é uma cidade pequena. Sim. É uma cidade, sei lá, tamanho de Florianópolis ou menor ainda. Então ainda não é aquele deslumbre da Europa, do primeiro mundo, aquilo tudo, apesar de ser uma cidade fantástica, com metrô, muito organizada. Na hora que eu botei o pé lá, que eu cheguei, que eu saí do aeroporto, eu falei, cara, eu tenho que sair do Brasil. Eu preciso sair do Brasil. Ver o mundo, né? Eu preciso ver o mundo. Porque, cara, não tem... Aí quando tu vai diminuindo, né? Brasil, Santa Catarina, Florianópolis, dentro sempre da mesma região em Florianópolis. Eu morava no Itacorubi, quem é de Florianópolis sabe. Aí vai trabalhar no centro e vai pra praia em Jurerê Internacional e fica sempre naquele mundo. Aí quando tu olha pra fora, que tu vê o mundo inteiro, assim, cara, não tem porquê passar o resto da vida num lugar só. Então eu quero. Daí nessa viagem eu fui pra Europa, fui pra Porto, fui pra Paris, fui pra Edimburgo na Escócia, fui pra Londres. Legal. E na hora que eu voltei, tava tendo uma crise lá em Florianópolis, ainda que o prefeito tinha gasto, sei lá,
4, 5 milhões numa árvore de Natal, tinha contratado o Andrea Bocelli pra cantar e paga uma fortuna pra ele, assim, cara, eu preciso ir pra um lugar que pense mais aberto e eu preciso de mais oportunidade. Então foi ali, naquele momento, eu sempre quis ir, mas aquele momento em 2008, 2009, foi o divisor de águas, eu vou. E a partir dali foi construir esse caminho. Legal. Quais são os próximos passos? Existem agora além dessa aqui nos Estados Unidos, o que seria um passo que você gostaria de dar? A gente vai... O momento agora, final do ano, nem sempre é o melhor, mas a gente está agora conversando com investidores para a gente começar a construir em Delray Beach, casas de alto padrão também. Aqui em Nova York, nos interessa muito o mercado de Houston e o mercado da Califórnia para construir produtos desse tipo também, então são mercados que a gente quer ir. A gente já olhou muito para Nova York, mas... é um mercado que tem taxas de retorno que seduzem pouco o brasileiro, porque é muito mais baixa, muito mais seguro, então a gente precisa atingir um outro tipo de público, de investidor que esteja querendo muito mais a segurança do que outra coisa. Então dentro dos Estados Unidos é isso. Acho que a nossa visão de longo prazo é estar principalmente nesses 3 mercados. Nova York, que a gente já está, Flórida, que a gente já está, e principalmente a Califórnia. Houston é um mercado que nos interessa muito, mas ele ainda seria depois da própria Califórnia. Mas a Califórnia está lá do outro lado, então a gente precisa crescer um pouquinho mais para poder ter uma estrutura lá. Chegar uma estrutura lá, né? Bom, a gente vai chegando no fim, foi um prazer tê-lo aqui, já estourando o nosso tempo da live aqui, mas aí no final a gente sempre faz um bang. Okay. Eu falo uma palavra e você me diz qual o significado que ela tem para você. Vamos lá. Em uma ou poucas palavras aí também. Então, Estados Unidos. Oportunidade. Eu acho que aqui é o país da oportunidade. Isso não quer dizer que é fácil. Sim. É muito difícil ganhar dólar. É muito difícil. Mas com trabalho você vai. Eu acho que assim, é o maior mercado do mundo, mas é o mercado mais competitivo. Exatamente. Então você tem que buscar diferenciais, né? E Brasil. Eu quero falar oportunidade também, porque assim, eu vou puxar o meu lado economista, tá? O Brasil tem a maior reserva de água potável do mundo. O Brasil tem a maior quantidade de áreas cultiváveis do mundo. O Brasil é um dos maiores produtores de proteína animal do mundo. O Brasil é um dos maiores produtores de soja do mundo. O Brasil tem a segunda maior reserva de minério de ferro do mundo, só perdendo para a Austrália. E o Brasil tem, agora com o pré-sal, nióbio, e o Brasil, vamos falar só do que mais comum. E o Brasil tem uma das 15 maiores reservas de petróleo do mundo, considerando o pré-sal. Então, o que o mundo precisa, que é comida e energia, a gente tem. Só falta ir para frente. Falta gestão. Falta gestão, fim da corrupção, né? Vamos lá. Família. Fundação. Amigos. Escape. Sucesso. Dedicação, muito mais do que trabalho. Porque trabalho qualquer um pode trabalhar. Pode fingir que trabalha, pode trabalhar meia boca, mas sem dedicação nunca. A gente fica preso, fica restrito. Eu falo isso, né? O pessoal brinca que o sucesso só vem antes do trabalho no dicionário, né? Mas nunca vem antes da dedicação. Se você não se dedicar, não atinge o sucesso. Verdade. Dinheiro. Já foi o objetivo, hoje é consequência. Muito legal esse conceito. O dinheiro é uma ferramenta e quando a gente usa ela, a gente pode usá-la para o bem ou para o mal. O importante é saber usá-la. Né? Eu tenho muitos sonhos materialistas e consumistas, mas nos últimos anos, principalmente depois que eu vim aqui para os Estados Unidos, eu tenho mudado muito o meu conceito de que é muito mais importante eu construir uma empresa de sucesso do que todo dia acordar pensando em dinheiro. Perfeito, muito legal. Esse conceito aprofunda, mostra um desejo, um valor, um objetivo, um propósito lá na frente, uma visão de futuro. Exato. E se você pudesse deixar uma mensagem para os brasileiros que querem vir, ou para os brasileiros que estão aqui, o que você poderia falar para eles? Olha, quem me conhece vai achar estranho essa mensagem, mas paciência. Paciência porque eu tenho só 34 anos, estou indo fazer 35.
Graças a Deus nunca sofri nada de saúde, nunca tive nenhum problema nesse tipo, mas do ponto de vista financeiro e empresarial, eu já batalhei muito, já pedalei muito, já apanhei muito e muita coisa já deu errado. Eu tenho certeza que em número de coisas, mais coisas deram erradas do que certa. Só que as coisas que dão certa acabam superando aquilo. E uma coisa que eu aprendi é que o dia seguinte vai chegar de qualquer jeito. Legal. Com problema ou sem problema, resolvendo ou não resolvendo, o dia seguinte vai chegar, a vida vai continuar e o mundo vai continuar girando independentemente de você ou daquilo que você está preocupado. Certo. Então é ter paciência que as coisas vão se resolver, não desistir e continuar seguindo mesmo que você não veja no curto prazo um resultado. Mas se você acredita naquilo que você está fazendo, tem que seguir em frente que cedo ou tarde vai chegar. Obrigado, Daniel. Muito obrigado aí por esse monte de conhecimento que você trouxe para o nosso público, para o público que gosta de negócio, de empreender. Torcendo por você desde sempre. E aí estamos juntos aí para qualquer coisa aqui. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos encerrando aqui a live, mas continuamos na rádio. Programa Bom Negócio, passando aí informação e tudo que o brasileiro precisa sobre outros brasileiros que fazem sucesso na América. Grande abraço a todos. Tudo de bom.